E olha só, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, levou uma invertida do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nas redes sociais nesta quarta-feira. Olha o que aconteceu. O petista criticou o apagão no Amapá e ironizou. Escreveu assim: o ministro da Infraestrutura, segundo a imprensa, era o competente do governo. Será que, ao contrário do seu colega da Saúde, ele sabe onde é o Amapá? Que tragédia de governo. Em seguida, o ministro respondeu, sinalizando que a questão do blackout é de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Haddad, o meu ministério cuida de transportes. Será que, ao contrário de quem nunca esteve num governo, você não deveria saber as atribuições dos ministérios? Que tragédia de oposição. O petista não rebateu mais. Fiuza. O Haddad não sabe nem aplicar uma prova do Enem, né? Vocês lembram o Haddad? O Haddad foi ministro da Educação no Brasil. O Augusto estava lembrando outro dia que ele defendia uma norma culta, a língua portuguesa, nós pega o peixe, né? Mas ele não sabia nem aplicar uma prova. O Enem, sob a gestão Fernando Haddad, houve um tricampeonato de fraudes no Enem. Porque é isso, Vitor, eu digo o seguinte, esses petistas, se você, com a varinha de condão, transformasse eles todos em honestos, ia ser tragédia do mesmo jeito, porque eles são ineptos, né? Eles não têm discernimento, eles são militantes, eles só pensam em fazer politicagem. E diante do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, isso que não é um juízo sobre o governo, mas o governo tem, de fato, bons quadros técnicos, como houve aí em outros momentos também. Esse pessoal fica morrendo de alergia, porque, né, nós vimos no Direto ao Ponto, comandado pelo Augusto Nunes, né? É 1h30 de aula de projeto de país, e projeto em execução, né? Ampliação da malha ferroviária, diminuição do custo Brasil, entrega de obras a rodo durante a pandemia, gente que trabalha. Então, um cara como o Fernando Haddad não tem nem como compreender isso. E ele fica tentando, de fato, buscar uma tirada qualquer, né? Tem um apagão e ele tem uma ideia, né? Dentro do apagão, acende uma lâmpada, né? Ali na cabecinha do Haddad, fala, vou provocar alguém. Mas o apagão está na cabeça do Haddad, né? Então ele tentou provocar o ministro errado. Augusto. Quebrou a cara, né? Quebrou a cara, esteve no governo e não sabe quem faz o quê. Talvez porque no antigo Ministério dos Transportes roubavam para tudo quanto é lado. Agora, o Haddad, depois de tudo que o Guilherme historiou aí, foi só um trecho da biografia dele, ele vai ser convidado pelo Lula para ser candidato o quê? A vereador. Agora a eleição só daqui a 4 anos. Esse é o cara que estão preparando para ser o sucessor do Lula. Quer dizer, não vai ter sucessor nenhum e o PT vai acabar com o seu fundador. Claro. Olha só em que gelada eles entram. E o ministro Tarcísio, que tem um comportamento exemplar, pegou na veia. É isso aí. Você, Zé? E eu nem atribuo ao governo essa história do Amapá, né? O presidente está sendo apontado, perguntaram 2 vezes hoje para ele numa solenidade, não tem que dar conta disso, não. A fiscalização é feita pela agência reguladora. Logo ali no início do governo Fernando Henrique, no início das privatizações que começaram lá, né? Com a privatização do setor de telefonia, setor de comunicação, aí depois o setor elétrico, houve ali a necessidade de se criar a agência reguladora. Essas agências foram aparelhadas no governo PT e saíram os técnicos e ficaram políticos. E aí o corpo todo foi montado politicamente. Agora foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei, já sancionado, exigindo qualificações para as agências reguladoras. Elas controlam ali em nome do consumidor. Elas que devem fiscalizar o serviço preventivo. E lá no Amapá ficou muito claro que não houve essa fiscalização e a agência reguladora, como no caso da agência reguladora do setor de minérios, que não controlou a barragem de rejeitos de Fundão, que não controlou nenhuma das barragens da Vale, por isso 3 barragens acabaram se rompendo, né?
Então, a agência reguladora é o comandante dessa história, não é o presidente Jair Bolsonaro. Fernando Haddad errou nisso também. E agora